A terapia de constelação familiar sistêmica à luz da Bíblia é uma ferramenta terapêutica, é uma abordagem terapêutica, ou seja, uma conversa estruturada sobre a vida, que tem começo, meio e fim, e é conduzida por um profissional capacitado e habilitado com a visão sistêmica. A proposta da constelação familiar sistêmica é mostrar uma imagem para revelar a realidade. Sabe, já teve a experiência de se filmar durante um período do dia nas suas tarefas e depois assistir? Você vai ficar chocado com tantas coisas que irão se revelar sobre você, através da imagem que você vai ver. Coisas que você fará, que você vai ver que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua postura. Nossa, eu ajo assim, eu falo assim. É isso que a constelação faz. A visão sistêmica é um olhar para a vida, partindo dos seus relacionamentos e vínculos mais importantes. Essa visão traz descobertas do inconsciente ou de repetições de padrões dos seus antepassados ou de uma certa compensação. Então, há uma expansão de consciência, sentimento e movimento da alma que atuam pontuais na angústia e na causa do problema, na raiz do problema. Para a solução de conflitos e promoção da reconciliação por meio da inclusão, da ordem e do equilíbrio. Como o terapeuta faz, então? Nós investigamos a fundo as raízes do mal. Traumas, feridas, bloqueios emocionais. E eu pauto tudo na Bíblia Sagrada, que guia e converge em total na sessão terapêutica. Porque a própria palavra de Deus diz e declara que não há uma maldição que não tenha uma causa. Provérbios 26, 2. Muitas pessoas, a enfrentarem aqueles quadros de depressão, de angústia, por exemplo, têm dificuldade em enxergar com precisão as suas causas. Com a terapia sistêmica é possível identificar e tratar essas questões de maneira específica. É como olhar para uma árvore. Vemos o tronco, a copa, folhas, frutos, mas não a raiz que está escondida. Mas é na raiz a parte essencial para o fluir da vida. Então a constelação ajuda a trazer a luz e despertar para essa consciência. A terapia sistêmica pode abordar questões de saúde, questões financeiras, questões de carreira, relacionamentos, vida conjugal, depressão, ansiedade, transtornos e feridas emocionais, em geral, que estão travando a sua vida e impedindo de fluir. E se a cura? Sim, a cura. A constelação pode sim promover a cura através do movimento da alma, pode se estabelecer, a alma pode se fazer um movimento e estabelecendo a cura, não só para o constelado, mas para todo o sistema. E é importante ressaltar também que a constelação não está relacionada com nada de misticismo, esoterismo, tarô, ocultismo, astrologia. Mas você já deve ter visto na internet algumas sessões que mais pareciam uma sessão espírita. Bem, isso acontece porque cada um interpreta e conduz conforme suas crenças, princípios e valores. Eu utilizo a constelação clássica fundamentada na Bíblia. Não faço um culto também da sessão. Mas a Bíblia é a nossa palavra de Deus e ela guia e converge em tudo que é praticado na terapia. Mas o muito importante é que você escolha o profissional que te conduz, porque ele vai te conduzir pelo caminho que ele crê. Em Provérbios 14, 12 diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Bem, Kátia, então a constelação, mas a constelação não é coletivo de estrelas? Sim, a palavra constelação é coletivo de estrela, mas ela foi traduzida erroneamente do alemão para o inglês e depois para o português. Seu significado original é mais ou menos sobre ordem, posição, lugar. No seu contexto geral, é de pegar a família, o sistema que está bagunçado, em desordem, e colocar no seu devido lugar. Há muitos métodos para constelar, com representantes humanos, com bonecos. O método que eu utilizo é com bonequinhos em um refratário como esse, que chamamos de campo. Eu optei por esse método, pois não há interferência nenhuma humana. E não é nada místico, não tem nada de sobrenatural. É algo até mesmo com base científica, e o melhor, na Bíblia. Eu vou te explicar. O movimento dos bonecos na água, durante a constelação sistêmica, pode ser explicado em termos de ressonância morfogenética. Um conceito proposto pelo biólogo Rupert Sheldrake. De acordo com essa teoria, existe um campo morfogenético que conecta todos os membros de uma família ou sistema social. Quando os bonecos são posicionados na água, representando os membros do sistema, eles captam e refletem as dinâmicas e padrões presentes no campo, revelando assim as relações, as influências que afetam o sistema. O movimento dos bonecos na água pode ser interpretado como uma manifestação física das influências daquilo que a gente fala, da nossa conexão, fornecendo insights valiosos para entender e resolver as questões familiares e sociais. Não é adivinhação, porque a adivinhação fala de futuro.
e não falamos de futuro, muito pelo contrário. Então, em um recipiente como esse, com água, eu coloco os representantes do sistema e conforme a conexão minha e do paciente, do terapeuta e do paciente, a conexão de sentimentos, ou seja, de alma, porque a alma é a sede das emoções. Há uma vibração nessa água, um reflexo no campo e os representantes, os bonequinhos, se movem, revelando como que está o sistema do cliente. Esse mover é uma vibração na água, da nossa fala. Você já ouviu falar da experiência das plantinhas? Que uma é amaldiçoada e a outra recebe elogios? A que recebeu elogios ficou bela, mas a outra que recebeu palavras de maldição morreu. Ou a experiência do arroz, né, que colocou-se música clássica e no outro uma música mais conturbada, agitada. Um continuou bom, né, um arroz continuou bom e o outro se estragou. Por isso, o que a gente fala tem poder. Por isso, que se dissermos com fé ao monte mova-se, ele vai se mover. Há uma experiência incrível do que acontece com as moléculas da água exposta à música clássica e outras a uma música agitada. Aí nessa experiência mostra o que se tornaram aquelas gotículas de água. Se você quiser assistir a esse vídeo, me manda uma mensagem no direct, no privado, que eu te mando o link, tá bom? Tá, Kátia, mas como que acontece essa conexão entre o cliente e o terapeuta? Já ouviu falar de conexão de irmãos gêmeos? Exemplo, um mora em um país e o outro mora no outro. Mas quando um sente algo, exemplo, um trauma, uma dor, o outro também diz que sentiu. Já ouviu falar disso? Não é regra, né? Mas acontece. Isso acontece também muito com as mães. Quando um filho está passando por algo, por uma dor, a mãe sente. Acontece também entre amigos mais chegados. E até mesmo entre os cônjuges, né? Você consegue se conectar à alma dele e sentir se está bem ou se está mal. Já percebeu também que quando você sente sono ou boceja, quem está perto sente também e boceja também? Ou quando alguém se coça, dá aquela vontade de se coçar também, não é verdade? E quando você vê o sofrimento de alguém, que dói em você também, e você sente essa dor? Quando você entra em um ambiente que as pessoas também estão nervosas, acaba refletindo também você. Pode chamar isso de empatia, compaixão, mas é mais do que isso. É uma conexão de alma, de sentimentos. Em Marcos 5:24 diz, quando a mulher de fluxo de sangue tocou em Jesus, ele não a viu, mas ele sentiu a alma. A alma dele se conectou à alma daquela mulher, e dele saiu poder e virtude. Jesus, quando viu Maria chorar pela morte de Lázaro, se moveu de íntima compaixão. Ou seja, intimidade é conexão de alma, de sentimentos. Quando um casal se ama e se deseja se entregar verdadeiramente um para o outro, eles se conectam de corpo, de espírito, mas também de alma, para se conectar profundamente aos sentimentos um do outro e poder atender às necessidades mais profundas. Conhecer sentimentos de dor, compaixão, sentir dor do próximo, só é possível a pessoas íntimas com o Espírito Santo de Deus, que nos conecta com o próximo. E só podemos buscar a Deus verdadeiramente quando buscamos de corpo, espírito, mas alma também. Saber os sentimentos, a vontade do Pai, e essas vontades se conectar às nossas. Então, é essa a conexão que há entre o cliente e o terapeuta. É claro que você já deve ter ouvido falar de outras constelações e outros métodos que mais parecem uma sessão espírita. E pode ser, porque cada um se conecta com o que crê. Os espíritas com os espíritos que os guia, que vai conduzir a caminhos que eles julgam certo. Mas fato é que há caminhos que ao homem parece certo. Mas são caminhos de morte, em Provérbios 14:12 diz isso. Mas há muitas terapeutas, como eu, que a nossa conexão de alma, corpo e espírito é com Deus, na palavra de Deus, e é Ele que nos conduz. E esse caminho não há falha, não há erro, porque a palavra dele é a verdade, é vida. Depois da conexão vai produzir um mover fenomenológico nesse campo. E esse é um fenômeno científico chamado ressonância mórfica, que eu já falei no princípio. É algo incrível. Após essas descobertas, eu passei a notar como Deus usava de diversas representações, como na constelação, para instruir o povo. O exemplo é lá em Ezequiel. Ele tinha um chamado profético de exortação. Em Ezequiel 2, a partir do versículo 1, diz que Deus diz para Ezequiel falar ao povo que era rebelde, desde os seus antepassados, e que eles não queriam ouvir. Mas mesmo que eles não quisessem ouvir, eles saberiam que o profeta os alertou através de representações. Através de dinâmicas de teatro, vamos dizer assim. Deus mandou ele fazer. Ou seja, uma imagem que fosse vista, uma representação que fala mais do que 1000 palavras. E eles podiam fechar os ouvidos para não ouvir, mas não podiam fechar os olhos para sempre. Então, Deus já tinha enviado muitos profetas para exortar aquele povo, mas eles não quiseram ouvir. Mas a imagem, eles não podiam negar. Vamos ver quais foram essas representações? Lá em Ezequiel 3, do versículo 1 ao 3, Deus manda Ezequiel comer um rolo, ou seja, papiro, que estava com as palavras que ele teria que falar ao povo. Ezequiel 4:1, Deus diz para ele pegar um tijolo e fazer um desenho da cidade de Jerusalém para que vissem qual era o estado daquele lugar. Gente, você teve a experiência de se ver em uma filmagem e se impactar com a realidade, vamos dizer assim? Como está fisicamente, o seu jeito de falar, de agir. É isso a constelação. É uma representação da realidade que você não enxerga, da sua vida, do seu sistema no todo. Então, essa foi a segunda representação que Ezequiel fez para o povo. Um desenho de como estava o estado daquele povo. Em Ezequiel 4, a partir do versículo 4, Deus manda ele deitar-se do lado esquerdo e pôr sobre ele, porque era uma representação para pôr sobre ele a maldade do povo de Israel. Ou seja, para representar no corpo dele o peso do pecado do povo.
por 390 dias, o peso da maldade deles contra o Senhor. E depois, do lado direito, pela maldade do povo de Judá por 40 dias. Deus manda ele também preparar um pão com ingredientes específicos e comer em um certo intervalo de tempo durante os 390 dias. Mas detalhe, esse pão teria que ser cozido em esterco humano. Depois manda ele pegar tábuas e escrever para ficar visível para todo o povo, para que aqueles que passassem até correndo conseguissem ler. Ou seja, comunicação visual. Imagina o povo via aquilo e queria saber o que Ezequiel estava fazendo. E dessa forma, Ezequiel pregava ao povo curioso e acabava dando ouvidos. Nosso Deus é muito sábio e criativo, não é mesmo? E no livro de Oséias, Deus mandou Oséias, que era um homem de Deus, íntegro, profeta, casasse com uma mulher prostituta, para que o povo visse como Deus se sentia com relação a eles. E Jesus pregava em parábolas, para que criássemos uma imagem na nossa mente, uma representação de como estamos agindo, do que está acontecendo com a nossa vida. E lembra também a passagem de Davi com o profeta Natan, em 2 Samuel 12? Que Natan contou uma história ilustrando o pecado de Davi, e Davi disse que o homem que tinha feito aquilo era digno de ser morto. Então Davi revelou para ele que aquele homem era ele mesmo. Vê só como a gente não consegue enxergar os nossos próprios erros. A gente precisa de algumas representações, precisa que desenha, né? Vamos dizer assim. Mas quem vê de fora muitas vezes vê os nossos defeitos. Mas nós mesmos muitas vezes não conseguimos. Vou citar um atendimento que eu fiz para dizer como é importante a representação no campo da constelação. Uma moça já havia 4 anos que estava em depressão. Ela queixava-se de sentir e tomar as dores dos outros. Uma amiga dela perdeu familiares em um acidente. Ela sofreu muito e levava essa dor com ela, mesmo não sendo da família. E ela sentia uma necessidade grande de ajudar, mas ao mesmo tempo ela levava uma culpa dentro dela se não fizesse. Bem, eu coloquei representantes para a família de origem e percebi um certo padrão de repetição na genética paterna. Coloquei um representante para a culpa e depois coloquei um representante para bisavós paternos e os dois se conectaram ao representante da culpa. Então a cliente revelou que os bisavós eram alemães e tinham sido convocados para a Segunda Guerra Mundial. E você sabe que quem serve ao seu país, né, no âmbito militar, sabe que se é convocado, você é obrigado a defender o seu país em uma guerra, mesmo não concordando. E foi isso que sentimos no campo. A bisavó era enfermeira e o bisavô era médico. Então sentimos a culpa e a dor que eles sentiram de ver muitas pessoas inocentes morrendo e eles tendo a obrigação, né, de ajudar os soldados. Então imagina, eles vendo esse povo, esses soldados morrerem inocentes e não poder fazer nada. Bem, essa memória genética de traumas vividos na Segunda Guerra Mundial veio se repetindo até chegar nessa cliente, a culpa, a necessidade de ajudar o próximo. E isso é explicado cientificamente pela epigenética. A partir do momento que a cliente viu isso através da representação, ela pôde então paralisar esse padrão e, através da minha ajuda, ressignificar e trabalhar com o movimento da alma, ou seja, dos sentimentos. Conhecendo a verdade, a libertação. João 8,32. Entende como é importante as representações e a visualização da verdade? E como eu falei, há vários métodos que utilizam para constelar, como representantes humanos, bonequinhos, mas eu escolhi esse método na água porque não há interferência nenhuma humana. Além do que a água é um poderoso condutor. E ele é um elemento de Deus, você sabia? Porque ela não foi criada, não teve o haja água. Ela já era, ela já existia. E ela leva testemunho de tudo que já aconteceu na história. Sério, né? Extraordinário. Antes de Deus dizer haja e criar todas as coisas, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus já pairava sobre as águas. E ela é testemunho de tudo o que aconteceu no passado e com os seus antepassados. Ah, Kátia, que papo é esse de louco, né? Então vamos para a palavra. Em 1 João 5,6 diz que Jesus Cristo foi revelado por meio de seu batismo na água e pelo derramamento do seu sangue. Não só pela água, mas também pelo sangue. E o Espírito é a verdade confirma com seu testemunho. Aí olha isso no 7. Temos, portanto, 3 testemunhas. O Espírito, a água e o sangue. E os 3 concordam entre si. Porque cremos no testemunho humano, certamente podemos crer no testemunho de Deus, que tem ainda mais valor. E que Deus dá testemunho acerca do seu Filho. Então pensa comigo. A água, ela tem 3 estados. Sólido, líquido e gasoso. Vou dar um exemplo bem simples para você pegar a visão. As águas que caem do céu na terra, elas formam rios, geleiras, elas molham a terra. E elas testemunham tudo o que acontece aqui na água, depois na terra. Depois ela evapora e volta para onde? Para o céu. Depois chove novamente e os ventos levam para outro lugar, testemunhando outras coisas. Então, desde que tudo foi criado, está testemunhado nas águas. Lindo, né? Jesus é a água da vida. Se bebermos, não sentiremos sede. Jesus, ele veio da água e do sangue. Quando morreu e os soldados apunhalaram ele, saiu dele o quê? Sangue e água. A água é vida, é essencial à vida. Nosso corpo possui mais de 70% de água. O planeta Terra também é constituído por mais de 70% de água. Para o novo nascimento, somos batizados nas águas. E olha só, esse vídeo, que incrível, que comprova esse testemunho. O que você tem feito diante dessa mocidade até hoje? Você está arrependida do coração, da alma e do espírito? Você promete, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a viver uma vida consagrada mediante os céus? Então, nesse exato momento, nós, os 4, os 2 pastores, os 3 obreiros, são testemunha desse fato. A água é testemunha dessa justiça. Os céus, os pastros que nos cercam, e todo o movimento do vento que circunda essa hora,
está como testemunha contra ti no juízo final, ok? Amém? Ou também para te absorver. Que Deus tenha misericórdia da sua alma e te dê força. Então, a partir de agora, você aceita o batismo das águas para cumprir a justiça de Deus? Eu, pastor Júlio, toda a equipe da Igreja Santidade e Arrependimento, vos batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Meu Deus, que tremendo. Olha só como é que o mar ficou. Mar não, né? O lago. Glória a Jesus, ó Pai. Aleluias. Oh, glória a Jesus. Tremendo, meu Deus. Oh, glória. Aleluias. Meu Deus, é muito lindo. Isso, irmãos, é um lago, tá, irmãos? Então, nesse refratário com água, através da nossa conexão e a exposição do conflito e através do testemunho da água, da sua vida e de todos os seus antepassados do sistema, os bonequinhos como representantes vão se posicionar revelando a desordem, a raiz do problema. E eu sou formada, totalmente apta e capacitada a interpretar esses movimentos e traduzir para você, cliente. Essa interpretação é feita com base nas ordens do amor, que são princípios que regem para a vida que vigoram nas relações humanas. São elas a lei do pertencimento, diz que todos têm o direito de pertencer ao sistema, independente de seu caráter ou atitude. E quando há uma exclusão, todo o sistema será afetado de uma certa forma. A lei da ordem, do equilíbrio, que cada um tem o seu lugar no sistema, quem vem antes tem prioridade sobre quem chega depois. Desrespeitar essa ordem traz conflito para todo o sistema em algum sentido. E a lei do equilíbrio, trata-se do equilíbrio de dar e receber na mesma proporção, em todas as relações no sistema, exceto na relação com os pais. Mas em todas as outras é importante existir reciprocidade para que seja um sistema saudável.